Teve um período da minha vida em que eu precisei ser forte. Para sair de uma situação difícil que eu estava passando, eu tive que acessar uma força interna dentro de mim que eu nem sabia que existia. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu fiz para acessar a minha força interna e começar a mudar a minha vida. Então já fica, mulher, senta aí, vamos conversar. Você está no meu cantinho, o cantinho da D. Mulher, meu cantinho aqui ele é muito simples, tá? Ele é humilde, mas ele é cheio de amor. E você é sempre muito bem-vinda. Mulher, quando eu comecei o meu processo, ali no autoconhecimento, logo no início, eu passei por um despertar espiritual. E também uma noite escura da alma. Para quem não sabe, a noite escura da alma se assemelha a uma depressão, mas não é exatamente uma depressão, é diferente. E para mim, a minha noite escura da alma foi muito difícil, foi muito complicado. Gente, eu não sei como é que é para todo mundo que passa, mas para mim foi assim, eu enfrentei um vazio. A minha vida, ela não fazia mais sentido, não fazia. Eu estava ali, às vezes, rodeada de pessoas e eu me via desconectada. Eu me via desconectada das pessoas, de tudo e de todos. Era um buraco. Eu sentia muita dor, eu não via mais razão para viver. Então eu acordava de manhã com vontade de morrer e eu ia dormir com vontade de morrer. Era nesse nível, tá? Eu lembro que às vezes eu estava trabalhando e ali no meio do trabalho eu tinha crises de choro. E eu ia para um lugarzinho lá escondido e eu começava a chorar. E eu me lamentava. E eu perguntava para Deus, para o universo, o que é que eu faço? Eu não consigo mais. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não sou capaz. Eu quero ir embora porque eu não consigo. Eu não consigo sair daqui. Eu não tenho força. Para mim não dá. Chega. E aí, menina, durante esses períodos, eu tô fazendo aqui o meu cafezinho, tá, mulher? Durante esses períodos, começaram a vir memórias do meu passado, de situações que eu vivi, nas quais eu tive que superar, uma atrás da outra. Toda vez que eu tinha lá um episódio de crise de choro, que eu me jogava, que eu ia lá conversar com Deus, vinha uma situação na qual eu superei, na qual eu passei difícil, complicada. E uma delas foi o parto da minha filha. Não necessariamente o parto da minha filha, mas toda a situação que se antecedeu ali, sabe? Eu ganhei a minha filha em uma maternidade aqui da minha cidade, uma maternidade pública. Eu já tinha ouvido falar muito mal dessa maternidade, mas nós não temos muita escolha, né, gente? Ou é aquilo, não tem escolha. Então, eu lembro que ali eu senti dor, fui para essa maternidade acompanhada do pai da minha filha e da minha mãe. Chegamos lá na recepção, fomos lá para a enfermagem, tudo, passei pelo médico. E eu lembro, gente, até hoje, eu juro para vocês, que eu não sei muito bem o que aconteceu. Por quê? Eu tava lá com a minha mãe e eu lembro de ter ouvido uma enfermeira falando com o pai da minha filha: olha, não vai ser para hoje, vocês podem ir embora e ela vai ficar aqui em observação e amanhã cedo vocês voltam, não é para hoje. E eu ouvindo aquilo, falei, tá, então não é para hoje. E eles foram embora, nos despedimos ali, foram embora e eu fiquei sozinha. Fui lá para um outro lugar, um leito, fiquei lá e as dores aumentando. E a hora passando, as horas foram se passando, ninguém me falava nada, eu não tinha informação nenhuma. Tá? E aí eu pensei, tá, não é pra hoje, vão me dar um remédio, vai passar. Mas não, gente. As dores só aumentando, as contrações cada vez mais forte, eu ali. E aí o médico chega, entra lá e fala, ué, cadê os acompanhantes dela? E aí a enfermeira falou, ah, doutor, mas não é pra hoje, né, é pra amanhã. A gente dispensou. E aí ele falou, não. Ela já está dilatando, ela já está dilatada. É pra hoje sim. E eu ouvindo de longe, assim, mais ou menos, né? Sem entender nada. E aí, meninas, eu só sei que as horas foram se passando, não chegou ninguém, e eu ali sozinha, deitada na cama,
no leito, eu me mexia muito. Para mim, a posição mais confortável era ficar deitada. Eu sei que tem mulheres que a posição que ficam andando, sentam, eu não. Eu fiquei ali deitada, deitadinha. E eu via outras mulheres lá, né, acompanhadas pelos companheiros, com a mãe, e eu ali sozinha. E conforme eu ia me mexendo de dor, eu me mexia muito. O colchão não, o lençol que fica preso, sabe aquele lençol de elástico que fica preso no colchão? Foi se soltando. Eu ia ali me retorcendo de dor, cada contração que vinha, e o colchão e o lençol se soltando do colchão. Menina, chegou uma hora que entrou uma enfermeira, muito brava. Ela gritou comigo, ela me chamou a atenção, mas de uma forma, ela gritou comigo. Ela falou: por que você está se mexendo desse jeito? Eu acabei de trocar a cama e você mexeu, você bagunçou toda a cama que eu troquei. Na hora de fazer foi gostoso, agora você tá aí bagunçando a cama? Da próxima vez que você bagunçar, você vai arrumar. Eu não sou sua empregada, sabe? Gritando, ela era muito grossa, muito estúpida. E eu ali, com medo, vulnerável, sozinha, sentindo dor, eu fiquei quieta. Eu me levantei bem devagarinho. E ela foi, arrumou a cama, sabe, assim, arrumou daquele jeito a cama, e eu voltei a me deitar. E ela saiu gritando, falando para as outras que estavam lá fora: ah, quem já se viu? Ah, elas acham que a gente é empregada delas. E saiu. E eu ali. Eu não me mexia mais, porque eu tinha muito medo. Eu segurava, sabe, aquele apoio, aquele ferro que fica ali, o soro. Eu segurava naquele ferro. E eu não me mexia mais, porque eu sentia muito medo, eu fiquei com muito medo daquela mulher. Aquela situação para mim foi uma violência. Eu sofri ali uma violência emocional. Aquilo ali me causou um trauma. Depois ali correu tudo certo, a minha filha nasceu com muita saúde, linda, maravilhosa. A vida se seguiu. E às vezes, quando eu voltava, naquela situação, eu me perguntava: por quê? Por que que aquela mulher me tratou daquela forma? Nossa, ela é mulher, né? Uma mulher, ela tem que entender a outra. Por que que ela fez aquilo comigo? Eu estava ali, eu estava sozinha, eu estava vulnerável e eu não sabia. Mas hoje, eu entendo o porquê. Eu entendo que aquela mulher, ela era uma mulher ferida, uma mulher machucada. Porque uma mulher, quando ela tem o seu feminino ferido, machucado, ela não tem empatia com outra mulher. Ela não tem paciência com outra mulher. E hoje eu entendo isso. E eu tenho empatia, compaixão com ela. Essa situação deixou de ser um trauma, deixou de ser uma situação que me trouxe sofrimento e se tornou uma superação, uma situação de transformação, gente, de superação. Eu superei aquele episódio que eu passei, né? Então, era como se o universo, Deus, falasse para mim, naquela situação, naqueles momentos que eu tinha ali, falasse para mim: como assim você não vai conseguir? Quando eu estava ali, né, jogado no chão, querendo morrer, não via mais sentido em nada. Era como se Deus, o universo, falasse para mim: como assim você não pode? Como assim você não é capaz? Olha por isso aqui. Olha para essa situação que você passou. Você estava sozinha, sem ninguém, e você conseguiu. Você levantou, você superou. E você vai fazer o mesmo agora. Como você não pode? Que você é fraca? Você não é fraca. Era como se Deus me mandasse essa mensagem. E eu entendi a mensagem que ele estava me passando. E então, aos pouquinhos, eu fui levantando e eu fui dando um novo sentido para a minha vida. Mas o que eu quero falar para você, mulher, é: quantas de nós já não passamos por perdas, violência, tragédias na nossa vida? Quantas de nós? E a gente supera. Isso é força. Quantas de nós já não fomos dormir chorando, agarrada no travesseiro,
E no dia seguinte, tivemos que levantar, secar lágrima, botar um sorriso no rosto e continuar. Isso é força. Quem aí é mãe sabe. Quem aí é mãe? Primeiro dia que a gente deixa o nosso bebê na creche, a gente entrega ele lá e sai. Nosso coração fica ali. Mas a gente tem que ir, tem que trabalhar. Isso é força. Então, nós mulheres, a gente tem uma força. A gente tem uma força que a gente não tem nem noção do como a gente é forte. A gente é forte demais, mulher. A gente é forte demais. Só que a gente aperta ali o piloto automático da vida e vai seguindo a vida porque tem que seguir, vai fazendo as nossas coisas. E a gente não se dá conta de como a gente é forte, capaz. Então, se você tá aí num relacionamento onde você não é feliz, um relacionamento abusivo, você acha que você não é capaz? Claro que você é. Você consegue. Ah, quer mudar de vida, eu quero mudar de bairro, eu quero mudar de trabalho, eu quero estudar, mas eu não consigo. Claro que consegue. Você consegue, você é forte. Olha por tanta situação na tua vida que tu já passou e tu tá aí, tá de pé. Você é forte, nós somos. Gente, o feminino, tem uma força, o nosso feminino, a gente é muito forte. Eu falo que se o mundo fosse administrado por nós mulheres, seria outro. Seria outro, porque a nossa força é uma força ali, sabe? É uma força, mas também tem uma leveza junto. Não sei se vocês me entendem. A gente consegue, sim, a gente consegue chegar aonde a gente quiser chegar. Então não deixa a tua situação que você está vivendo hoje, ou então pessoas, falar para você que você não pode, que você não é capaz. Você é capaz. Você pode mudar a tua vida, sim. Basta você querer acessar essa força que está aí dentro de você. A gente foi ensinada a buscar respostas fora, no externo. A gente acha que está tudo aqui fora. Mas, gente, as respostas estão aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Não tá fora. Basta você acessar aqui, ó, a tua intuição, o teu Deus interno, a tua centelha divina. As respostas estão aqui dentro, tá? Não tá fora. Então não deixa o ambiente que você vive, as pessoas, o mundo, sei lá, falar que você não pode, porque você pode sim chegar onde você quiser. Claro que pode. Você é forte. Nós somos fortes, nós somos capazes. Então é isso, menina. Eu quis falar aqui um pouquinho da força feminina, porque tem muitas de nós que esquecem no meio do trajeto, no meio do caminhar. A vida é dura para todas nós. A vida tem ali as suas pedrinhas e a gente vai levando, e a gente às vezes nem se acha capaz. Acha que é isso, que é aquilo mesmo, e que tá tudo bem, e que tem que ser desse jeito, mas não tem que ser. Dá para mudar. Dá para ir para frente. Basta você querer e acessar essa tua força que está aí dentro de você. Tá? Então é isso, meus amores. Meninas, eu estou aqui recebendo várias ideias de vídeo, tá? E eu estou anotando todas. Só que agora eu tenho aqui que seguir estratégia, né, mulher? Porque aqui, para crescer no YouTube, você tem que ser estratégica. Então, para o YouTube aqui continuar divulgando o meu trabalho, eu preciso seguir uma linha. Mas eu vou sim fazer vídeos sobre a criança interior, crenças limitantes, culpa, auto-perdão. Vou sim, tá? Então é isso, mulher. Muito obrigada por você ter ficado aqui no meu cantinho. Espero que tenha gostado, espero que tenha gostado de ouvir aqui um pouquinho dos meus aprendizados, das minhas experiências. E volte sempre, tá? Você vai ser sempre muito bem recebida, muito bem-vinda. Gostou? Que bom então, mulher. Ah, você é forte, você é capaz, você consegue. Acesse a sua força. Muito obrigada, até a próxima. Beijo e tchau.